Alô, boa tarde. Gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim, senadora, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu sou assessor da presidência dos Correios. A gente tem pouco mais de um mês que tem o privilégio de trabalhar nessa grande empresa, que é um pouco que eu vou mostrar aqui os números dela, de forma que a gente possa fazer a mesma contribuição que a gente fez na Câmara dos Deputados na terça-feira, de trazer algumas informações para poder dar um norte e ajudar nesse debate que é muito importante. Senador, eu gostaria de agradecer de novo a presença e eu vou tomar a liberdade de falar de pé, que é quando você é professor, isso acaba sendo um hábito e a gente fica mais à vontade. Dizem que o Congresso é a casa do povo, dizem, né? Então fique aqui na casa do povo à vontade. Alô, então, pode passar. Então, a gente vai falar um pouco da estrutura dos Correios, para quem não conhece, o serviço postal, a situação dos números, a situação da empresa e ações que têm sido tomadas pela administração do presidente Floriano Peixoto com relação a atitudes mais imediatas para poder fortalecer financeiramente a empresa e a sua sustentabilidade. Pode passar, por favor. A estrutura do Correios é essa, então, basicamente, a gente tem uma presidência com 6 diretorias, tem 3 coligadas, o Postal Saúde, Correios Para, o Postales. Além disso, o Conselho de Administração, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. O serviço postal. Pode passar, por favor? Então, os Correios são empresas, né, são mais de 192 afiliadas à União Postal Universal. Para quem não sabe, a UPU ela é a segunda união mais antiga do mundo, ela só perde para a de telecomunicações. E a função dela é basicamente estimular o desenvolvimento. É garantir que uma carta que você poste num país longe e que essa carta chegue aqui, né, seguindo regras e trâmites regulatórios para o bom serviço postal. Próximo, por favor. O Correio em números, vamos lá. Esse é a empresa, são mais de 20 milhões de correspondências dia. Ela está presente em 5.570 municípios, são pouco mais de 99 mil empregados, 11 mil agências, 45 mil unidades de tratamento, 1.000 unidades de distribuição, 24.800 veículos próprios e 1 milhão de entregas por dia, né? São 11 linhas aéreas, sendo que isso é bom falar, não são aviões, né, próprios da empresa, mas sim rotas utilizadas para a entrega postal. A situação da empresa. Então, essa é a nossa receita, né, de 2018, são 18 bilhões de reais, 18 bilhões e 886 milhões de reais. 2017, 16, tem um pequeno um crescimento de 5% de 17 a 18. Você tem aí de onde vem essas receitas, boa parte dela, 20% vem de encomendas. A receita de mensagem, que a gente vai falar daqui a pouco, ela caiu. E a receita internacional de 32% aumentou. E o percentual de cada uma delas que compõe o total da receita de vendas. Próximo, por favor. Esse slide é bem interessante porque ele mostra uma coisa que a gente costuma escutar muito, e que ela não se comprova na realidade, que é o que sustenta o Correio, é o monopólio, né? O monopólio é uma atividade que está em decréscimo, até por uma questão tecnológica, uma questão de avanço, né? A gente está em mudança e cada vez a gente manda menos carta, né? Cada vez menos o senhor recebe o extrato do banco por e-mail, né? Então aquilo não chega mais em casa. E, por outro lado, a parte de encomendas concorrencial crescendo. Próximo. E as despesas, né? As despesas, ainda que você consiga fazer algum aumento na receita, a nossa despesa também ela não consegue diminuir. É difícil diminuir a despesa, né? Ela tem crescido. Com o pessoal, ela tem caído. Ela caiu um pouco, mas ela ainda é muito alta. As despesas comerciais, despesa com terceiros também.
Próximo. E aí, para entender, mas onde vai esses 18 bilhões? Né? Qual o percentual de cada um dentro da despesa? 62% é de pessoal, as despesas comerciais 62, 9, 6, 8 e 15. Né? Então, esse é o conjunto das nossas despesas no ano de 2018. E aí, em 2019, né? Qual que é a nossa previsão? A gente tem, desde 2017, 2018, um cenário pelo menos positivo. Né? Se quiser, a gente pode disponibilizar os anos anteriores. E esse ano a gente consegue ter uma previsão de fechar em 300 milhões de reais de saldo, digamos, de despesa positiva. Mas deu despesa positiva? Deu. Mas isso acaba mostrando que a nossa quantidade, a nossa disponibilidade de investimento, ela acaba sendo muito reduzida. De uma empresa que precisa de investimento constante. Né? Até por conta do mercado, até por conta da mudança que a gente está sofrendo hoje. Próximo, por favor. Aí eu queria chamar só o Lorenzo para explicar um pouco. O Lorenzo também é assessor especial como eu, e ele está lá dentro, eu vou dentro do meu tempo, senador, para ele explicar só um pouco dessas ações estratégicas que estão sendo tomadas, que eu acho muito importante. Bem-vindo, Lorenzo. Ele descrever. O Lorenzo é uma pessoa de um currículo incrível e que está liderando esse processo internamente. Boa tarde, senador Paulo Paim. Boa tarde aos demais membros aí da mesa, demais senadores. Nesse primeiro mês, o nosso principal objetivo é conseguir chegar ao final do ano sem causar mais dificuldades. O ponto mais grave que foi percebido nesse momento foi conjuntural. Foi um saldo em conta abaixo de 320 milhões. Nós não poderíamos estar abaixando de 320 milhões e com a previsão de receitas que nós vamos ter no segundo semestre, nós provavelmente vamos ter uma dificuldade muito grande de superar dezembro, e em superando dezembro, os 3 primeiros meses do ano são meses muito difíceis. Então, o primeiro plano de ação foi voltado diretamente à Caixa. O primeiro ponto, que é a mudança das políticas de contas a pagar e receber, é uma tentativa de liberar um pouco do caixa que está trancado na operação. Nós temos, em média, 50 dias de contas a receber e 20 dias de contas a pagar. Ou seja, tem uns 30 dias aí de dinheiro que estão presos aí numa política desequilibrada. Nós vamos trabalhar tanto com fornecedores quanto clientes para regular um pouquinho, equilibrar. Isso consegue liberar um pouquinho de caixa. Ajuste das linhas de transporte aéreo. Nós temos percebido que algumas das linhas elas têm tido uma ociosidade um pouco maior. E nós conseguimos manter o mesmo padrão de entregas sem perda de qualidade, reduzindo rotas. As rotas aéreas elas são cerca de 12 vezes mais caras do que as rotas terrestres. Isso é uma alternativa que está sendo estudada. Os contratos têm certas limitações, mas nós estamos buscando uma maneira de fazer isso sem prejudicar nem fornecedores, nem a operação dos Correios. Gestão ativa da carteira de imóveis. A nossa carteira de imóveis, quando você olha o balanço, ela está gerando em torno de 6 bilhões de reais. Geralmente, quando você tem um ativo, esse ativo ele gera dinheiro para você. No nosso caso, a gente está percebendo que esses ativos, por estarem muito pulverizados e estarem em um estado de conservação ruim, nós temos gastado muito com manutenção. Terminou o tempo? A ideia é... 5 minutos? Então, vou voltar aqui para o Aurélio. Né? Então, vou ser um pouco mais raso. Há uma maneira de se gerir esses ativos de modo que, ao invés deles gerarem despesa, eles tragam algum tipo de retorno. Estamos trabalhando isso com o BNDES, com a Caixa. Alongamento do perfil da dívida. Quanto mais tempo você tem para pagar a dívida, menor é a parcela mensal. Isso libera a Caixa. Redução de custos e da estrutura organizacional. Nós temos diversos custos que foram sendo montados ao longo do tempo e nem todos eles se justificam mais. Os processos vão mudando e com essa modernização, nós temos que sempre estar revendo a questão dos custos. A estrutura organizacional, ela também tem margem para redução. Estamos fazendo uma análise disso aí. Maior eficiência das rotas de retorno.
Os aviões eles saem dos centros de distribuição para levar as cargas todas as noites pelos corredores, onde eles vão ter uma distribuição local sendo feita por caminhão. Essas rotas dos aviões, geralmente, elas voltam vazias. E existe a possibilidade da gente aproveitar essas rotas, inclusive para ajudar no desenvolvimento regional, talvez buscando norte e nordeste e trazendo mercadorias específicas, aproveitando a ociosidade a preços mais baixos. Aumento da participação do mercado de logística. Fulfillment. E-fulfillment é um termo utilizado para uma operação onde você tem uma empresa numa região do país que ela consegue atender a região, porque ela consegue entregar ali por perto. Mas se você fala de entregar numa outra região do país, exemplo, alguém do Nordeste que queira explorar o mercado do Sudeste, é muito caro você mandar uma carga pequena. E é muito tempo para você mandar uma carga individualizada. Fulfillment é a estratégia de você usar as premissas dos Correios para você ter a mercadoria lá, a pronta entrega, e quando acontecer a venda, os Correios propriamente fazem a entrega. Ou seja, é uma maneira de utilizar a nossa área livre e ociosidade e ajudar no desenvolvimento. Todas essas ações elas estão voltadas à questão de geração de caixa. Existe um outro conjunto de ações que está sendo estudado, mas ele está para um segundo plano, porque a sua primeira missão é conseguir completar esse ano prontos para estar até março sustentáveis financeiramente. Então, basicamente é isso. Obrigado, senhor Aurélio. Alô. Então, dando continuidade, próximo slide, por favor. Então, aqui a gente tem um pouco do balanço, né, o ativo, o passivo da empresa, mas pode passar, porque eu já falei um pouco de números, aí eu queria falar um pouco disso, acho que é importante... O outro, por favor. Não, o anterior. Esse. Eu acho que é importante os senadores verem esse gráfico, né? Hoje, basicamente, 92% do nosso mercado vem de 324 municípios. Você tem aí os outros 5.246 municípios, representam 8% do mercado. Então, basicamente, a gente percebe que esse lado aqui, o A, B, C, o A mais A e B, C e D sustentam D e o H. Né? É interessante ter essa visão para entender um pouco do negócio. Próximo, por favor. E isso aqui, senadores, eu acho muito interessante para ver o movimento, né, como está o tráfego. Né? Isso aqui é a nossa carta e aqui é a encomenda. E a gente vê como isso vem caindo durante os anos, para entender um pouco dessa dinâmica. Essa é a realidade com relação ao monopólio e o que é concorrencial. Próximo, por favor. Então, aqui pode seguir. Então, você tem aí o resultado, né? O monopólio hoje, ele representa menos ele tem um decréscimo, você tem o resultado do concorrencial e um resultado de 161 em 2018. Próximo. Ações concretas, aí até para fechar o tempo, Jorge, se você puder vir falar. O Jorge é advogado, também assessor da presidência, ele vai falar das últimas e esse é o final já da nossa apresentação. Boa tarde a todos, senador, senadora, demais presentes e convidados. Nessa lógica e essa missão precípua que foi conferida ao nosso presidente de promover uma boa administração e mais eficiente lá nos Correios, além desse diagnóstico e dessas ações estratégicas, nós já estamos adotando algumas ações concretas. Por favor. Estamos encerrando o nosso PDV com uma expectativa... quer dizer, uma realidade de 4.546 adesões e estamos adotando algumas medidas emergenciais de redução de despesas e gastos com revisão de contratos. Estamos indo aos mais de 2.000 contratos, indo um a um para verificar o que pode ser ou realinhado na oferta e compra ou até na revisão do próprio preço. Estamos suspendendo a contratação de consultorias e utilizando a qualificada mão de obra que existe na casa para produzir os estudos, os trabalhos, os planos que nós precisamos. E estamos fazendo uma redução gradual de antecipação de pagamento, que era um sistema que o Correio disponibiliza, publicizado, em que determinados fornecedores recebem
em alguma medida antecipadamente, mediante uma contrapartida, mas isso, devido ao fluxo de caixa já explicado pelo Lorena anteriormente, precisou ser revisto e a gente está adotando como uma medida até de consolidação do nosso caixa. Por favor. Além disso, nós criamos de imediato 2 grupos de trabalho de alto nível com pessoas dos mais diversos ambientes da empresa, das 6 diretorias da assessoria da presidência também, para a elaboração de um plano até meados de setembro, de ajuste e equilíbrio fiscal e financeiro, um plano para implementação e execução ainda esse semestre, e um plano também para cumprimento da Lei 13.303 de 2016 e melhoria da eficiência de processos internos de gestão, de controle, de compliance, de ouvidoria e de segurança. Então, isso também a gente diagnosticou nesse primeiro mês que havia alguns pontos de lacuna e de melhorias e vamos implementar a partir desse grupo de trabalho que terá 15 dias para elaborar o plano e começar a executar logo na sequência. Então, nós esperamos em breve ter para toda a comunidade, essa empresa que é nossa, é do Brasil, é uma empresa pública e precisa apresentar esses resultados. A gente pretende apresentar esses resultados em meados de setembro, já com um primeiro prognóstico positivo daquilo que produziu o efeito. Então, estamos à disposição. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Tudo bem.